bem no coração do antigo tabernáculo existia um objeto que estava sempre ali, sabe? Sempre envolto em fogo, em fumaça. Era o altar do holocausto. Hoje, a gente vai mergulhar nos segredos desse altar e entender por que, para a teologia cristã, cada detalhezinho da construção dele parece que aponta, na verdade, aponta diretamente para um evento futuro, um evento de significado universal. Olha, para a gente conseguir entender de verdade a importância desse altar, vamos nos transportar para aquela época. Pensa só, quando um erro era cometido, qual era o caminho para o perdão? Pois é, essa jornada começava num lugar bem específico, bem na frente de um objeto que era, assim, imponente. Então a jornada começa logo na entrada do tabernáculo, que era a morada de Deus ali no meio do acampamento. E olha, não era um lugar qualquer não. Cada objeto ali dentro era como se fosse uma peça de um grande mapa simbólico que guiava as pessoas nesse caminho de reconciliação. Imagina só a cena. A pessoa passa pelas cortinas que cercavam o pátio e a primeiríssima coisa que ela vê não é um trono, não é um lugar luxuoso, é esse altar. A localização dele ali era totalmente de propósito, e a mensagem era impossível de ignorar. Para chegar perto de Deus, a questão do pecado precisava ser resolvida primeiro. Esse altar era, literalmente, a parada obrigatória. Mas, afinal, o que era exatamente esse altar? O nome dele, Altar do Holocausto, já entrega a sua função principal, que era bem intensa. Era um lugar onde o sacrifício era total, era completamente consumido pelo fogo. E o interessante aqui é a origem da palavra holocausto. A ideia não era só queimar, sabe? A questão é que a oferta sobe até Deus. Aquela fumaça subindo simbolizava a entrega total do sacrifício. Era como um aroma que, simbolicamente, chegava até os céus. A construção do altar era cheia de simbolismo. Cada detalhe conta. O formato quadrado, por exemplo, podia sugerir que era algo universal, para todos. A madeira de acácia, que é super resistente, era coberta de bronze, um metal que na Bíblia muitas vezes simboliza julgamento. Mas o detalhe mais misterioso, e talvez o mais importante, eram as 4 pontas, ou chifres, que ficavam em cada um dos cantos do altar. E essas 4 pontas não estavam ali de enfeite, não. Elas eram, na verdade, o coração simbólico do altar. Cada uma delas representava um pilar da teologia, um aspecto fundamental do que o sacrifício e a redenção realmente significavam. Juntos, esses 4 conceitos, propiciação, substituição, reconciliação e redenção, formam o significado completo do sacrifício. Vamos dar uma olhada no que cada um deles quer dizer na prática. O primeiro pilar é a propiciação. Pensa nisso como uma forma de resolver um problema bem sério. A teologia por trás disso diz que o pecado ofende a santidade de Deus. Isso gera uma consequência. O sacrifício, então, era o meio de satisfazer essa justiça, de acalmar as coisas, digamos assim, para que a relação pudesse ser restaurada. O segundo pilar é a substituição, e essa ideia é central. O sacerdote colocava as mãos sobre o animal num gesto que simbolizava a transferência da culpa. Ou seja, o animal inocente morria no lugar da pessoa culpada. Era uma troca bem direta, uma vida por outra. Agora, o terceiro pilar, a reconciliação. Se a gente pensar que o pecado cria um abismo entre a humanidade e Deus, o altar era como se fosse a ponte sobre esse abismo. Era o lugar marcado para o reencontro, o ponto onde um relacionamento quebrado podia finalmente ser consertado. E por último, a redenção. Essa palavra traz a imagem de pagar um resgate, né? O pecado aprisiona. A redenção é o ato de pagar o preço pela liberdade. A vida do animal sacrificado era esse preço, um símbolo da libertação que ainda estava por vir. E aqui que a história dá um salto gigantesco. Como é que todos esses símbolos tão antigos se conectam com o Novo Testamento? Bom, a resposta, segundo a teologia cristã, é que existe uma linha direta ligando o altar de bronze do deserto à cruz de madeira do Calvário. Esse é um princípio-chave para entender a Bíblia como um todo. O Antigo Testamento não é visto como uma história separada, mas como uma grande preparação cheia do que a gente chama de sombras ou tipos, que são como uma prévia do que estava por vir, uma realidade maior que seria revelada mais tarde. E o altar é um desses grandes tipos. O paralelo é impressionante, é muito direto. Os dois são lugares de sacrifício e de punição, onde um animal inocente era sacrificado no altar, Cristo, chamado de Cordeiro de Deus, foi sacrificado na cruz. A cruz é vista como o cumprimento final de tudo isso, o lugar onde a punição pelo pecado da humanidade inteira foi executada de uma vez por todas. E essa frase aqui, ela resume tudo. Essa é a grande conclusão da teologia cristã sobre esse assunto.
A cruz do Calvário se torna o grande e definitivo altar da nova aliança, onde aqueles 4 pilares que a gente viu, propiciação, substituição, reconciliação e redenção, foram estabelecidos de forma perfeita e final. Mas, e aqui tem um mas muito importante, é crucial entender uma coisa. Embora fosse um lugar de juízo, de morte, o altar não era, no fim das contas, um símbolo de desespero. Muito pelo contrário, ele era a única fonte de esperança. Então, o significado do altar é triplo. Sim, era um lugar de sacrifício, sim, era um lugar de punição que mostrava a seriedade do pecado, mas, e aí vem o paradoxo, justamente por isso ele era um lugar de imensa esperança. Era o único lugar onde o caminho para a salvação era oferecido. E aqui está a diferença fundamental. Os sacrifícios no altar de bronze eram contínuos, dia após dia, um lembrete constante do pecado. Já a teologia do Novo Testamento afirma que o sacrifício na cruz foi feito uma única vez, para valer. Foi uma obra completa, definitiva, muito superior a tudo que aqueles holocaustos poderiam realizar. E assim a gente termina com essa reflexão. O altar de bronze nos lembra que justiça e sacrifício não eram o fim da história, mas o começo da esperança. Então, fica a questão. Como é que esses conceitos tão antigos, forjados em fogo e em sangue, ainda moldam a nossa forma de entender o perdão, a reconciliação e a chance de um novo começo nos dias de hoje? Obrigado por acompanhar a gente